Olá pessoal, iniciamos o Contim Contigo e hoje o tema será Rússia e Ucrânia. Para falar desse assunto, temos aqui conosco Carlos Henrique Dezen, que é agente de viagens, e o Carlos Abrão, professor de Direito Internacional. Sejam muito bem-vindos aqui ao Contim Contigo. Dezen, que alegria ter você conosco. Muito obrigado também pelo convite, sempre é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Carlão, puxa vida, professor de Direito Internacional, agora obrigado a participar aqui conosco nesse papo divertido, né? Mas muito legal ter você conosco, tentar, né, de alguma maneira, fazer descontraído um assunto que não é nada descontraído, né? Uma guerra que a gente está aí passando, e aí eu gostaria de abordar e iniciar por você, Carlos. Por que está acontecendo essa guerra em pleno século XXI? Paulo, muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, né? E eu vou tentar, de uma maneira ou de outra, colocar as coisas de uma forma bem objetiva. Porque eu acho que é um erro, numa situação como essa, você tentar atribuir um culpado, né? Essa visão que existe uma luta do bem contra o mal. É uma situação em que todo mundo errou. Né? E ela se origina muito com o surgimento dos dois blocos, vamos chamar assim, né? Pós-Segunda Guerra, onde você tem o bloco soviético e o bloco dos Estados Unidos, a famosa Guerra Fria. Né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de um lado e os Estados Unidos de outro. E aquele clima de tensão que a gente vivia na época, né? As pessoas que, como vocês aqui, né, mais ou menos da nossa geração, lembram que sempre que ela via aquele temor, vai apertar o botão vermelho, o mundo vai acabar com explosão nuclear, porque era um clima de tensão o tempo inteiro. Com o desfazimento, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que aconteceu foi um avanço ocidental em relação à Europa Oriental. E o Ocidente, eu acho que cometeu o grande erro de achar que a Rússia já não era mais um fator relevante nas relações internacionais. Então, por intermédio da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ela foi se aproximando, né, levando a questão militar para cada vez mais próximo da Rússia. E a região da Ucrânia, ela é uma região muito complicada porque ela é um acesso ao território russo basicamente formado por uma planície. Não existe nada, nenhum acidente geográfico, uma cadeia de montanhas que preserve o território russo de uma invasão pelo Ocidente. Muito bem. Qual é o problema? O problema é o seguinte: os Estados Unidos, aí você vai tendo problemas internos na Ucrânia. Obviamente que a Rússia exercia uma influência política em relação à Ucrânia. Só que, principalmente a partir de 2014, quando você tem um problema interno na Ucrânia, né, que culmina com a deposição de um presidente que era aliado ao bloco oriental, ao bloco russo, e aí você tem também uma influência do Ocidente para conseguir colocar alguém alinhado às expectativas do Ocidente e tentar promover a entrada da Ucrânia na OTAN. Porque aí eu estou na porta de entrada da Rússia. Porque em algum momento o Ocidente percebeu que a Rússia não era cachorro morto. Né? Ainda é um país com um dos maiores arsenais nucleares do planeta. Então, com esse tipo de ação, o Putin foi se sentindo cada vez mais intimidado à chegada do armamento ocidental. Né? Você pensar, muitas vezes, o raciocínio inverso. Os Estados Unidos ele tem a chamada doutrina Monroe, que é uma doutrina de defesa sobre o que os Estados Unidos admitem em relação à eventual violação de soberania do seu território. Então, vamos raciocinar a contrário senso. Vamos imaginar que haja uma aliança parecida com a OTAN relativa à Rússia e China. Uma hipótese. Então, Rússia e China criam... Uma união dos dois. Sim, e criam uma aliança militar e convencem o Canadá ou o México a entrar nessa aliança. E aí vão colocar aparato militar ali em Toronto ou na Cidade do México. Os Estados Unidos iam permitir? De forma alguma. Não. Já não permitiram. A crise dos mísseis em Cuba. Sim. Né? Então, perceba que quando a gente olha no sentido contrário, eu também não quero atribuir toda a culpa à OTAN, porque de um outro lado você tem a vinda do Putin ao poder, né? Logo depois
da queda da cortina de ferro, o Putin, que era um cara que foi diretor da KGB, era um sujeito que é muito alinhado com aquela coisa da mãe Rússia, da retomada do território russo. Então, toda essa conjugação histórica e desses erros repetidos culminaram com esse problema na Ucrânia. Mas, Carlos, desculpa te interromper um pouquinho. Eu também acho que os Estados Unidos têm um pouco de culpa nessa história toda. Eu queria análise de vocês dois a respeito de uma posição aqui. Eu acho que a entrada do Biden, a eleição do Biden nos Estados Unidos, ela deu como é que eu diria, uma afrouxada, porque ele é mais, pelo que a gente vê historicamente, ele é mais à esquerda. E aí, eu acho que os princípios que sempre são levados dos Estados Unidos, aí, daquela coisa rígida, né? Eu acho que foi afrouxado alguns costumes lá nos Estados Unidos. Tô correto ou é muita... Não concordo contigo, né? Qualquer pessoa que se diga mais às esquerdas nos Estados Unidos não leva uma eleição presidencial. Nunca, né? Nunca. Né? Nunca. Não existe, assim, mais à esquerda. O que acontece é que os democratas, eles são mais multilaterais. Razão pela qual eles procuram mais os caminhos diplomáticos, né, do que os republicanos, que são mais radicais e têm uma visão mais unilateral da política externa americana. Então, essa é a diferença. Tá? Agora, a questão do Biden é muito complicada porque, assim, todo esse desenvolvimento acerca de trazer a Ucrânia para a OTAN, porque uma coisa tem que ser muito clara, né? O direito, antes de ser uma questão legal, e eu não estou falando do direito internacional, do direito como um todo, ele é uma questão de força. Né? E eu digo isso, por exemplo, na política interna. Né? Quantos políticos que nós efetivamente vemos condenados, grandes empresários, e não é no Brasil, é no mundo. Então, ele é um jogo de força. E isso ganha em escala nas relações internacionais porque você tem um número menor de partes. Então, é um direito soberano da Ucrânia entrar na organização que ela quiser? Né? Então, a Ucrânia teria o direito de entrar na OTAN? É um direito o Ocidente convidar? Né? É um direito a Rússia não gostar? Espernear. Só que tem aquela coisa. Uma coisa é o direito, outra coisa é o jogo de forças. Eu vi um meme que vai exemplificar bem isso que eu estou dizendo. Né? Tem ali o Allianz Parque, naquela região da Pompeia, em São Paulo. Se você passar ali pela rua... que era a Rua Turiaçu, acho que agora é a Rua Palmeiras, alguma coisa assim. Se você passar por ali, você vai ver que todas as lanchonetes, bares, lojas, estão tudo pintado de verde e branco, símbolos do Palmeiras, tal e tal. Então vou eu que sou corintiano e resolvo abrir ali na Rua Turiaçu um bar preto e branco chamado Gaviões da Fiel. Eu tenho o direito de fazer isso? Tem. Vai dar certo? Com certeza. Não. Muito provavelmente então, é o jogo, não. é só para exemplificar esse jogo de força. Mas verdade. desenhe Verdade. a sua visão de tudo isso. Bom, a minha visão de tudo isso, assim, nós temos a explicação do professor Carlos aqui, claro, mas em relação ao turismo, né, que nós estamos também falando, é uma coisa, assim, irreparável, porque o mercado do leste europeu, que nós chamamos do leste europeu mesmo, principalmente a Rússia, a própria Ucrânia e outros ali, a Letônia, Estônia, Lituânia, todos eles ali, a Polônia. Então, assim, é um mercado muito promissor e muito, assim, o brasileiro, estou falando do brasileiro, ele gosta muito de ir para lá, né? Dessa parte, porque é o tradicional da Europa Central ali, todo mundo já tem uma ideia, conhece, né? Tem uma ideia. Mas eu quero conhecer. Tanto é que nós falamos, nós não recomendamos, principalmente na Rússia, você ir assim, vou pegar um carro, vou dirigir e tal. Não, você precisa de serviços ali. Né? Por quê? Pelo idioma, pela própria escrita, que é diferente da nossa, tal. Você tira uma foto para saber como chama o teu hotel, né? Se não for um hotel de rede, né? Então você não consegue nem pronunciar ver, tal. Então tem algumas as coisas que nós chamamos de local que você não conhece, que é você pegar um táxi e de repente entrar uma outra pessoa no táxi. Então, tem uma série de coisas, trens, tudo isso. Então, você precisa desse serviço. E o que a gente sente? Tanto o número de brasileiros, e agora falando dos turistas internacionais, é muito grande para o leste europeu também, né? E, ao contrário, principalmente. Então, o mercado exportativo de turistas russos para toda a Europa e mundo é muito grande. Porque eles estavam bem
financeiramente, abastardos, vamos dizer assim, né? Estavam com bom dinheiro e estavam indo para tudo quanto é canto, além de gastar, além de consumir, eles faziam tudo ali na cidade. Então, era o turista que todo lugar gostaria de ter. É o turista russo que ele vai, ele compra, ele gasta, ele se hospeda, ele pega táxi, tudo. Então, ele gasta. Isso é muito bom para o mercado. Mas você acha, só uma pergunta, né? Obviamente que uma guerra gera uma crise econômica e obviamente também que esse turista ele vai ter um problema agora, né? Porque ele vai ter uma queda, né? Mas também a gente pode contar que uma diminuição do mercado do turista russo mundo afora pode ser atribuída a uma certa russofobia por se colocar a Rússia como uma culpada nessa relação. Você vê que já teve restaurante na cidade de São Paulo que tirou o estrogonofe do cardápio. Agora acaba a guerra. Não. Então, além da questão econômica, você acha que também há um pouco dessa visão que é pouco que é distorcida? Eu acho muito que isso realmente está acontecendo. Então, por exemplo, a gente vê por aí, por algumas chamadas que nós vimos na mídia, a pessoa é russa e vai concorrer alguma coisa, é um atleta tal, ele não tem culpa disso. Muitas vezes ele é contrário à guerra. Totalmente. Então, mas aí ele já não pode mais participar tal. Ia ter, se eu não me engano, em Londres, uma apresentação sobre, vou dar um exemplo aqui, pode ter, não ser, Lenin, alguma coisa, queriam cancelar, mas estava tudo comprado, tudo. Era uma palestra, não tinha nada a ver, ninguém está defendendo a Rússia. Agora, tudo que se está falando sobre a Rússia tem que ser cancelado e ser feito? Não, porque eu não tenho culpa do que o meu prefeito, o meu deputado, o meu governador e o meu presidente façam. E não vai longe, né? Nosso presidente, praticamente uma semana antes de apertar o botão da guerra, ele esteve na Rússia falando, não é, Carlos? Eu não sei se foi... Porque deve ter, não é possível que não tenha conhecimento, não tenha ações estratégicas do próprio governo que poderiam ter impedido, poderiam ter, no mínimo, impedido é difícil, né? Ali já estava tomada a decisão, né? Mas aí mas eu acho que assim, o mínimo que talvez pudesse ser feito era uma visita oficial ao presidente da Ucrânia. Porque quando você tem essa questão de um conflito, de duas uma, ou você não visita ninguém, ou você visita os dois, principalmente se você está visando neutralidade. Né? Porque o fato dele estar tudo bem, era uma coisa que foi planejada muito antes. Isso que eu ia falar, né? Já há muito tempo. Mas assim, é algo que você precisa repensar, porque pode te colocar em um lado, né? O Putin já disse isso, que entende que o Brasil é um dos países que se alinhariam, né? Por quê? Porque teve aqui uma semana antes e falou que era solidário à minha demanda. Que foi uma fala dele, que depois ele disse que foi mal interpretado, mas foi uma fala dele. Né? Por outro lado, olha que curioso. Esse pessoal que quer ser voluntário na guerra da Ucrânia, não sei se você viu que os brasileiros estão sendo impedidos. Os ucranianos não querem o apoio de pessoas brasileiras como voluntários na guerra por conta da fala do presidente. Ou seja, sim, o mundo interpretou isso, né? Não sou eu que estou dizendo, como um alinhamento pró-Rússia. A secretária de Estado americana chegou a expressar isso, né? Que ela acha que o Brasil está do lado errado do bonde. Agora, simpatia. Mas não falam com tanto fervor quando se fala da China. Sim, sim. Mas então, o que eu estou dizendo assim, não há volto a dizer, num conflito desse tamanho, não tem um lado certo ou um lado errado. Tá todo mundo errado porque deixou chegar nessa situação. Né? Como você bem colocou, né? No século XXI, né? Um conflito armado dessa proporção. Né? Então, e num local que é muito complicado, né? Porque é a porta de entrada da Europa. Nós temos conflitos no mundo inteiro. E o mundo não olha tanto para os conflitos como na Somália, quanto no Iêmen, por várias questões. Uma delas é uma questão discriminatória, sim. E tem outra coisa. A Alemanha está com uma preocupação monstro, liberando a questão dos alimentos, de como produzir os alimentos ali, coisas que eles criticaram, a Europa criticou a forma do Brasil produzir os alimentos, porque não estava, de alguma maneira, preservando o meio ambiente, né? E agora a própria Alemanha liberou, né? E está dando estímulos, incentivos para os produtores. A Europa vai fazer isso, porque tem que produzir alimento, né? Então, é tudo muito relativo, né? Sim, e aí também são dois pesos e duas medidas. Uma coisa é você fazer intervenções de emergência
por conta de uma demanda que vai ser criada em função de uma crise econômica gerada pela guerra. Outra coisa é você, numa situação de normalidade, né, defender algo que vai contra a sustentabilidade, Mas, cujo Carlos, impacto é mundial. A Europa, os Estados Unidos, todo mundo destruiu as suas florestas. Agora os caras vêm querer dar pitaco aqui na Amazônia, negão. Peraí. Tem uma diferença muito grande. Mas eu acho que não. Tem uma diferença. Então vamos destruir. Então vamos destruir o mundo. Mas olha, eu vou dar um exemplo. Então vamos destruir o mundo. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo, então. Antes de eu abrir a minha empresa, que eu tenho há 29 anos, eu trabalhei na Lufthansa. E todo o nosso treinamento era feito na Alemanha. Então, logo no... Todo treinamento. Então, quando você estava lá, o pessoal vinha, conversava. A primeira vez eu estava tímido, aquela coisa toda, né? E aí falava assim, nossa, vocês estão destruindo a Amazônia, porque não sei o que. Passou. Ouvi. Na segunda vez, eu já não me calei mais. Porque foi o seguinte, está sendo cortado sim, está sendo exportado sim, e você que está comprando. Tem muito disso. Então, para de comprar. Para de comprar. Mas veja, o que então, o que não se percebe é assim... Tem esse lado. Não, eu nem quero destruir a Amazônia, pelo amor de Deus. Mas o que é importante, até para o seu público entender, é que, principalmente depois da Convenção do Rio, de 92, a Declaração do Rio, você tem os princípios do desenvolvimento sustentável. Então, o que acontece é que os países mais desenvolvidos reconhecem que eles conseguiram promover o seu desenvolvimento a partir de uma destruição do seu próprio meio ambiente. E que o meio ambiente, ele não é um direito que se restringe a uma nação. Ele é um direito global. Quer dizer, veja a questão do clima. Se você não tiver um esforço global, você vai ter o aumento do clima. E a situação ficando pior a cada dia. A gente tem estudos de vulnerabilidade climática que indicam piora na questão da chuva, desertificação de área, inclusive aqui no Sudeste. Porque você desmatar a Amazônia, qual é a grande incidência do índice pluviométrico na nossa região? São chamados rios aéreos, que vêm da evaporação da bacia hidrográfica do Amazonas. Se você destrói a floresta e acaba com a bacia hidrográfica, a consequência é a desertificação de todo o Sudeste. Então, o problema ambiental, ele é um problema global. É global, aí, eu concordo. Você tem a responsabilidade... Mas não dá pra eu pecar, eu cortar eu destruir todas as minhas florestas, depois eu virar pro Brasil e falar, não, esse patrimônio aí é mundial. Volto a dizer, o direito internacional é um jogo de força. Sim. Primeiro ponto importante. Sim, né? É então, você percebe o seguinte, há um interesse internacional na Amazônia. Sim. Eu não observo esse interesse internacional, eu estou colocando o meu território em risco. Sim. Porque da mesma maneira que um lá invade outro lugar, não custa nada. Até porque a Amazônia tem um interesse econômico enorme. Sim. Uma outra coisa que é importante salientar é o seguinte. Um dos grandes vilões da questão ambiental, da sustentabilidade, até poucos anos, era a China. Até o momento que caiu a ficha, e eu acho que essa é a grande burrice, até o momento que caiu a ficha na China, que investir em sustentabilidade dá muito mais dinheiro do que não investir. Então, se você pegar, por exemplo, a região ali da Espanha, onde você tem aquela produção de energia por vento, se você pegar toda a tecnologia que eles têm para fazer isso, é chinesa. Então, o chinês passou de vilão a mocinho. Fazendo não tudo. porque eles são... não, porque há um interesse econômico. Sim. E a gente não percebe que a gente poderia estar muito mais à frente se nós tivéssemos, aí sim, adotado esse modelo. Que, ao contrário, a gente ir na contramão da sustentabilidade, nós estamos evitando, a médio e longo prazo, acesso ao mercado consumidor. A gente tem muita coisa para considerar. Tem muita coisa para considerar. E eu me sinto muito à vontade que em 92 eu fazia abaixo-assinado, defendo o Tietê e fui para Rio 92. Me sinto muito à vontade de já ter defendido e defendo o meio ambiente como uma forma de sobrevivência humana, mas eu não defendo hipocrisia. Destruir, mesmo eu vou ser um pecador eterno, daí na hora que eu estou próximo da morte, eu vou me converter a uma religião A, B ou C. Espera um pouquinho, sabendo que eu estou pecando. É por isso que a Eco 92 estabelece vários princípios, né? E um desses princípios é o reconhecimento das nações desenvolvidas, do que eles fizeram com seus próprios meio ambientes, né? E da necessidade de que essas nações, então, que têm um desenvolvimento econômico maior, compensem as nações em desenvolvimento com fundos, com dinheiro. E aí eu cito, por exemplo, o Euroclima Plus,
né? Que é um fundo que aplica dinheiro em políticas de os desenvolvimento créditos de sustentável. carbono e tudo tudo isso. mais. Só que assim, Carlos, a primeira tropeçada que dá, e aí vai pro desenho também, que tem boas relações com a Alemanha, a primeira tropeçada que dá, eles já mudam a política. Pera um pouquinho, vamos esquecer o que a gente falou agora há pouco de preservar o meio ambiente, que eu quero produzir, que senão eu vou morrer de fome. A política, né, externa, o direito correlação de força. Eu acho que a gente tem, e aí eu defendo que nós temos que assim, sabe, Paulinho? explorar com muita consciência. Com muita consciência. Acho que o nome é esse. É. Não deixar intacto e ser aí o que está acontecendo. Lembrando, mas é por isso que eu estou dizendo. Uma coisa é não desenvolver. Outra Sim. coisa é você promover o desenvolvimento sustentável. Sim, O sim. desenvolvimento sustentável, obviamente, tem um preço maior do que o desenvolvimento sem sustentabilidade. Agora, o desenvolvimento sem sustentabilidade vai deixar que futuro? Sim, Né? sim. Você Agora, tem um filho, eu tenho um filho, nossos netos. Qual é o futuro do planeta? Agora eu quero... É uma visão que vai para além de uma questão de mercado. Obviamente que, a partir do momento que você tem países europeus realizando ações sem sustentabilidade por conta de uma situação de emergência, isso também justifica a ação dos países não tão desenvolvidos a atuarem nessa mesma pegada. Sim. Agora, Desenho, Vamos lá. você já foi para a Rússia e para a Ucrânia? Infelizmente, ainda não. Ainda não? Não. Isso a gente tinha programado, porque nós sempre temos os tours, né, as nossas viagens de grupo ou individuais para acompanhar também, mas esse leste europeu eu ainda não tinha chegado. Cheguei até, né, na Cracóvia, na Polônia, tudo isso. E a Polônia tem de impacto na tem visita? muito. Eu imagino, Total. né? Porque aquela região é maravilhosa, Então, né? é linda. Toda a região é muito bonita. Cada um tem a sua especificação, né? Vamos dizer assim, de local, de visão, de gastronomia, tudo isso do povo mesmo, como eles são, né? Então, esses países ao redor da Rússia, que estão ali muito próximos, o que acontece? Todos eles também estão sofrendo. Se eu falar para você acha que tem alguém querendo ir, nesse exato momento, fazer turismo? Estou falando o grosso, sempre tem as suas exceções. Ir fazer turismo na Polônia? Não. Na Letônia, nos Bálticos ali, na Letônia, Estônia, Lituânia? Não. Né? Então, todos esses países ali ao redor, Romênia, a República Eslováquia também, ninguém vai fazer turismo ali. Então, todo mundo está perdendo. Nesse exato momento, nós estamos falando de turismo, existe a parte econômica também que envolve o turismo, mas, de qualquer forma, são países maravilhosos, que você sempre é bem recebido, principalmente ali quando você sai da Finlândia, que geralmente você vai fazer atravessar, né, com um barco, navio, aquela coisa toda, você chega em São Petersburgo, que é uma cidade magnífica. Que você olha e você fala, como isso pode estar ainda em pé até hoje? Como ali em Moscou também. A arquitetura é uma coisa fantástica, né? Total. Fantástica mesmo. Uma vez eu tive a oportunidade de conhecer uma menina que era da Sibéria, né? E ainda ela estava passando calor ali na Alemanha, que a gente se encontrou, tudo. Mas aí você aproveita para perguntar como que é a vida lá, e aí você vai perguntando como são os russos também e tal. Então, você vai conversando, porque você pode não ter ido, mas você teve um contato. E eu vendo também, independente de eu conhecer, mas você estuda o local, né? Então, você vê ali todos esses países do leste europeu, que é uma das coisas também que você pode dizer, que essa União Soviética, ela nesse que ele fechou, né? O que aconteceu? Todo mundo aprendeu o russo, que foi diferente no caso americano, que aí cada um ficou no seu idioma. Mas lá, a minha filha que ficou 6 anos morando na Áustria e conheceu uma menina da Estônia, ela tem a idade dela, 30, 32 anos, ela aprendeu russo na escola antes de ir para a Áustria. Então, o idioma foi unificado. Até o atual presidente lá da Ucrânia, ele falou em russo. Quer dizer, é normal para eles falarem, né? Porque foi uma influência muito grande. Agora, o turismo sofre muito com isso, dos dois lados, para receber
e para exportar o turista, né? Que nós falamos emissivo e receptivo. Então, é uma perda muito grande. São países maravilhosos que depois vão ter que ser reconstruídos. Aí tem a parte financeira, que é outro benefício, infelizmente, de guerra, na minha opinião, né? Mas, assim, o turismo em si está perdendo muito mais e mal nós estamos saindo da pandemia. Gente, olha, só para o nosso esse bate-papo é bem rapidinho, até para informar você que nos acompanha, né, de assuntos atuais. Você pode sugerir, entrar nas nossas redes sociais e sugerir o assunto que você gosta. Estamos aqui, Continho Contigo tem o propósito de discutir a atualidade, falar sobre tudo, trazendo sempre gente que manja. E eu queria deixar uma última pergunta desse bloco, desse programa, para o Carlos. A intenção real do Putin, na sua perspectiva, é fazer a reintegração da União Soviética? Não acredito nisso. Não acredito que haja uma potencialidade de devolver o antigo território da União Soviética. Eu acho que a preocupação dele é muito mais relativa à segurança das fronteiras ocidentais, tanto é que ele já ameaçou, inclusive, a Suécia, que é um país que nunca fez parte do bloco soviético, Exatamente. sobre a possibilidade de entrar na OTAN. Então, me parece, num primeiro momento, que a preocupação do Putin é muito mais em relação à fronteira ocidental do que na tentativa, que pode ser que ele ainda tenha na cabeça. Mas, nesse momento, eu acho que a preocupação dele é muito mais em assegurar a integridade das fronteiras por conta do medo do avanço militar do Ocidente do que a concretização do sonho da mãe Rússia, né? Que é o retorno a todos aqueles países que faziam parte da União Soviética. Eu queria deixar também para o desenho uma pergunta. Aí é meio capciosa, eu confesso que é uma pergunta. Os ucranianos também têm um palhaço. Nós tivemos um palhaço aqui como deputado e os ucranianos têm um palhaço na presidência da República. Faltou habilidade para esse presidente eleito em impedir essa guerra? Olha, eu não me sinto à vontade de falar isso, sinceramente falando, porque são decisões que você está defendendo o teu povo, teu país. Então, um está atacando, o outro está defendendo... Dentro de uma visão ideológica. Então ele fala, eu vou resistir até o final. E ele, eu sei que a popularidade dele agora subiu muito, né? Uhum. Então fica uma situação muito delicada, porque nós não conhecemos os bastidores, realmente, né? E um está falando uma coisa, o outro está falando outra, você ouve aqui, você ouve aqui. Se você for ler o noticiário internacional também, cada um fala uma coisa, tem as suas defesas dos dois lados, e a gente não sabe o que pode ser feito. Eu só sei que quem está perdendo muito são os povos. É o povo, né? O povo, no modo geral. Sempre onde estoura. Então, a mesma pergunta para você. Sobre o palhaço. Na verdade, o que eu acho é assim, né? Ele foi um presidente eleito com apoio ocidental. Então, obviamente, queria se alinhar ao Ocidente. Então, o erro é pretérito. É ter descartado a Rússia e o Putin, achando que ali, vamos dizer assim, era um cachorro morto. Uhum. Né? E ele mostrou que não é bem assim. Então, toda essa questão da Ucrânia, ela vai sendo acumulada numa série de erros, que não dá para atribuir tudo ao presidente. O que me preocupa um pouco em relação ao endeusamento da figura do presidente ucraniano é a aliança com uma extrema-direita. A gente sabe que no âmbito da Ucrânia existem grupos neonazistas. Aliás, o Putin, ele é um cara articulado, ele é inteligente. Qual a razão da guerra? Né? Tudo bem que ele tem a questão da OTAN, mas o que motivou a invasão foi o fato que de duas províncias ucranianas declararam a sua independência unilateral e foram atacadas, inclusive, com auxílio paramilitar de neonazistas. Então ele fala assim, olha, a população russa, porque a Ucrânia tem uma raiz de população russa muito grande, tanto é que o Putin correu no erro, ele achou que a guerra ia ser uma guerra rápida, porque os ucranianos de origem russa iam recebê-los de braços abertos, e isso não aconteceu. Né? Uhum. Então, uma das razões que ele imaginou que ele ia rapidamente, e a resistência está sendo ferrenha, mas endeusar uma pessoa que tem vínculos com associações neonazistas e não se furta de utilizá-las para defender o seu país, eu acho algo complicado. Mas volto a dizer, esse maniqueísmo errado. Vamos cobrar. Né? Legal. Esse maniqueísmo errado é achar que você tem um bonzinho e um malvado. Tá todo mundo errado. Mensagem final, desenho. Bom, a mensagem final realmente é assim, eu espero que muito em breve
essa guerra termine e que a gente possa voltar a conviver nesse leste europeu que é maravilhoso e que todos possam um dia ir para lá também e conhecer e trazê-los para cá também. Esse entretenimento, né, que nós falamos assim, esse fomento, né, isso é muito importante para a gente no mundo inteiro, né, como turismo e como paz, porque o turismo ele é paz. Você vai para um lugar, vai para outro, porque você quer conhecer aquele povo, você quer conhecer os costumes, né, toda a parte folclórica de cada lugar. É isso. Muito bom. Mensagem final, Dr. Carlos Abrão, professor Dr. Carlos Abrão. Na verdade, a mensagem final é esse também, esse desejo de paz, né? Esse desejo, e eu acho que o turismo tem um papel fundamental nisso, porque eu odeio aquilo que me traz medo. E o que me traz medo é o desconhecido. Então, o papel do turismo também é um papel da paz. Porque eu tenho a oportunidade de conhecer, eu tenho a oportunidade de entender, e aí, a partir do momento que eu tiro esse véu do desconhecimento, eu não vou odiar. Né? Então, eu acho que da mesma maneira que há essa aliança que o turista precisa da paz, a paz precisa do turista. Porque é uma forma dos povos se conhecerem. Então, né, eu desejo que as pessoas se entendam melhor e que possam visitar os países para usufruir dos países e não para bombardeá-los. Muito bem. Agradecendo a vocês e principalmente a você que tem nos assistido aí. Comenta aí, se gostou, comenta, tá? Um grande abraço, até mais, vamos ficando por aqui.